Olá para todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Agrotalk. Sou Ângela Ruiz, jornalista, podcaster e produtora de conteúdo agro. Os cidadãos de todo o Brasil terão mais praticidade e menos burocracia no momento de comprar ou vender um imóvel fora da cidade ou estado onde mora. A implementação do Sistema Eletrônico de Registros Públicos, chamado de SERP, inovou e vai estabelecer agora novas medidas para modernizar e simplificar as diversas etapas que o contribuinte precisa seguir para regularizar um imóvel, seja ele urbano ou rural. Nós vamos entender um pouco hoje sobre essa nova lei e trazer informações importantes para você, produtor rural. Neste episódio, também vamos trazer orientações jurídicas aos produtores em relação à estiagem. Nosso convidado é o advogado Eduardo Boesen. Ele é advogado agrarista, sócio fundador do escritório Kelly, Boesen e Bombassaro, que é especializado em soluções para o agronegócio, sobretudo em contratos agrários e questões ambientais e de crédito rural. Eduardo é pós-graduado em Direito Agrário e Ambiental, é especialista em agronegócios pela FGV, com certificação em negociações complexas pelo método Harvard e experiência bancária junto à Superintendência do Banrisul na Unidade de Crédito de Agronegócio. Ele também é membro da Comissão Especial de Direito Agrário e do Agronegócio da OAB do Rio Grande do Sul e professor convidado para ministrar curso de Direito Agrário para o programa Saber Direito da TV Justiça, lá nos estúdios do Supremo Tribunal Federal. Eduardo, seja bem-vindo ao podcast Agrotalk. Olá, Ângela. Olá, nossos telespectadores do programa Agrotalk, do portal Climatempo, portal que é referência e com muita credibilidade no ambiente agro do Brasil. Uma satisfação enorme estar conversando contigo novamente. Agradeço a oportunidade e acho que a gente podemos trazer bastante informações válidas e úteis aos produtores que nos ouvem e nos assistem. É verdade, Eduardo. E aí eu já queria começar esse nosso bate-papo, porque no último dia 28 de junho foi sancionada, pelo presidente da República a lei número 14.382, que unifica o sistema de cartórios em todo o país, permitindo, então, que os registros e consultas pela internet já sejam feitas eletronicamente. Então, eu quero saber de você o seguinte: com essa lei sancionada, isso quer dizer que o produtor rural que reside no Mato Grosso, ele não precisa mais se deslocar para outro estado brasileiro para adquirir uma propriedade, por exemplo? Pois bem, Ângela, essa é uma das facilidades foi a MP 1085, chamada MP dos cartórios. Foi sancionada pelo presidente no último dia 27, e ela vai trazer uma série de facilidades. Entre elas a troca e a autenticidade, a autenticação de documentos via cartório. Então, ela vai facilitar bastante, nesse exemplo que nos trouxe, a questão de troca de informações cartorárias, de documentos, certidões, tudo isso vai ser bem flexibilizado, não trazendo menos segurança jurídica, Isso que fique claro. São as certificações que serão eletrônicas e serão emitidas por uma central. Os cartórios serão integralizados por sistemas ou próprios ou que serão disponibilizados, Então, os cartórios têm um prazo ainda para se adequarem. Então, o benefício vai ser, na prática, ele vai ser muito grande mesmo, no sentido de diminuir burocracias, diminuir custos, a questão de emissão de um registro de imóvel, por exemplo, tem no Sul, tem praças onde o registro demora praticamente 60 dias. Então, isso vai ser, seguramente, vai demorar menos de uma semana na prática, com a implementação efetiva dessa central.
Então, além de toda a transparência, o que acontece quando um sistema tem mais transparência? Ele vai acabar trazendo mais segurança jurídica, mas vai baratear bastante, e isso com certeza vai afetar de maneira positiva os negócios, sobretudo no crédito, né? Então, os registros de garantias, por exemplo, ele vai ser vão ser bastante mais ágeis, mais transparentes, onde todo mundo vai poder emitir uma certidão, por exemplo, de maneira sem precisar ir ao cartório, cada um tendo a sua autenticação. Então eu acredito que vai ser um grande passo no sentido de melhorar o ambiente de negócios no Brasil. Sim. Então a gente entende que essa medida, né, ela acaba dispensando o comparecimento presencial nas unidades físicas dos cartórios e vai criar um enorme facilitador, né, para o mercado imobiliário e também trazendo avanços aí substanciais para o agronegócio. Vamos falar um pouquinho dos benefícios, né, que essa nova legislação vai trazer. Penso eu que dentro desses benefícios para o agronegócio, a gente fala aqui das negociações envolvendo registro público de imóveis, né, que são constantemente realizados aí pelo agronegócio brasileiro, não é verdade, Eduardo? Exato. A questão dos registros é uma questão bastante delicada. Muitas pessoas acabam deixando um imóvel, por exemplo, de maneira informal, contratos de gaveta, acabam não levando a registro, justamente pela parte burocrática, pelos elevados custos, pela demora, né? Então, os cartórios agora, eles são normatizados pelo CNJ, né? Então, mas agora eles vão ter a parte de documentos, vai ser bem mais acessível a questão de assinatura eletrônica, né? Então, cada um vai poder emitir os seus documentos e com a autenticação que vai ter no próprio documento vai ser possível verificar a autenticidade, a validade dela. Então, acho que isso vai ser um grande avanço para trazer a formalidade, a regularidade de imóveis, por exemplo, que é um grande gargalo hoje, essa informalidade, e acho que vai melhorar bastante essa transparência, o ambiente de negócios, enfim, vai baratear bastante o número de vantagens pela aprovação dessa lei é enorme, né? Então, sim. Eu sou a gente fica imaginando, porque assim, é bem comum, né, que os proprietários de fazendas, né, de sítios rurais, eles acabam residindo em regiões mais afastadas, né, e até alguns regiões mais remotas. Então, enfrentar aquela dificuldade de deslocamento, né, acaba às vezes atrasando, chegando no cartório atrasado, aí vai encarecendo cada vez mais, né, a documentação. Então, isso vai facilitar, né, esse deslocamento dos proprietários. E aí, Eduardo, os cartórios, a gente sabe que eles já vinham, né, modernizando o atendimento ao público nos últimos anos, né, usando aí de mecanismos eletrônicos para obter até as matrículas, certidões de imóveis e tudo mais. Nesse caso agora, com essa lei, a gente pode pensar, a gente pode dizer que todos os produtores rurais, né, vão apresentar assim eletronicamente esses recursos que eles queiram fazer nessa questão da parte de propriedade rural. E também outra coisa que me veio à mente agora, né, que a gente precisa deixar claro aqui, independente que essa lei venha trazer essa facilidade, né, para o produtor rural, mas isso não quer dizer que, se ele quiser manter o bom atendimento presencial, ele possa continuar indo até o cartório, certo? Pode, exatamente, Angela. Além de toda a parte de emissão de certidões e tudo mais, ele também vai poder fazer as assinaturas digitais, né?
e a dispensa de reconhecimento de firma em alguns documentos. Então, isso já vai agilizar bastante. Não raras vezes, um dos motivos que as pessoas acabam deixando na informalidade os registros é costuma-se ter que retornar ao cartório, né? Então, tu vai uma vez, tu acha que tu tem toda a documentação, tu vai lá, não tá faltando, né? Então, sempre tem um retrabalho. Sempre não, mas a maioria das vezes tem um retrabalho. Então, o pessoal acaba deixando, desanimado com o avançar do negócio. Sim. Então, hoje, toda essa parte de reconhecimento de firma, assinaturas digitais, vai ser bem flexibilizado, né? Existe o portal gov.br, onde ele pode fazer tua assinatura, né? Então, vai ter um alto grau de confiabilidade nesses documentos, que vai poder trazer os benefícios de forma ampla, os benefícios da nova lei, né? Sim, então quer dizer que o novo sistema ele vai contar com uma base de dados, então, que vão ser interconectados entre os cartórios de registros, né? Para que não tenha confusão nenhuma na hora de registrar algum imóvel, facilitando, então, o serviço aí do produtor rural, agilizando até o seu próprio trabalho, né, de advocacia. Exatamente, agiliza e acelera bastante em relação ao produtor, e também é uma economia para o cliente também, né? Sim, eu ia te perguntar isso também, porque então esse um dos benefícios desse novo sistema eletrônico é agilizar e baratear também o registro dos imóveis rurais. Sem dúvida. E o outro benefício agora de maneira ampla é em relação à transparência, né? Porque o que acontece hoje? Em relação aos registros de garantias, por exemplo, num financiamento, no custeio, no investimento, em relação às garantias, o que acontece? Tem que fazer todo o processo de cartório, busca, questão de bens, né? Então, tudo isso também vai facilitar o acompanhamento de um registro de garantia, tanto de bem imóvel ou imóvel. Fica tudo mais transparente, e numa análise de crédito, por exemplo, de uma instituição financeira. Quanto mais transparente, acaba sendo mais barato, vamos dizer assim. Um dos efeitos é o barateamento do crédito. Então, as buscas por garantia são mais ágeis, mais transparentes, em benefício da transparência, né? Então, isso é outro ponto positivo, que é justamente o benefício econômico em financiamento, por exemplo, onde tu pode prontamente verificar se aquele bem tem algum tipo de averbação, uma hipoteca, Sim. Por exemplo. Então, é outro benefício que vai trazer aos produtores essa modernização. Bacana. Eu queria falar com você agora de um outro assunto, né, que foi pauta aí ano passado e no início desse ano, que é a estiagem, né? Os eventos históricos estão mostrando para a gente que a seca traz um grande impacto para a agricultura brasileira e, consequentemente, a nossa economia, né? Os dramas mais recentes que a gente observou aqui no Brasil no ano passado foi a seca por onde o Rio Grande do Sul, né, enfrentou aí no ano passado, no início deste ano, os produtores preocupados com a safra. Atualmente a gente vê também os produtores norte-americanos aí da região do Corn Belt também passando por uma situação aí de estiagem, mas trazendo para essa realidade brasileira, quais são as orientações jurídicas, né, acerca desse tema da estiagem que você traz para a gente hoje para o produtor rural? Né, você acompanha bastante a questão climática, né? A seca no sul, ela já não é uma exceção já, né? Ela já é praticamente a regra, infelizmente. Nos últimos 10 anos, nenhum ano foi forte igual a estiagem foi tão forte como foi esse ano, né? Mas esse ano foi realmente muito pesado, da metade do Mato Grosso do Sul para baixo. Todo o sul foi atingido por uma forte seca, né? Então, os prejuízos acho que ainda estão sendo contabilizados. A soja, o milho aqui no sul, teve regiões com 90% de quebra.
e trouxe um prejuízo gigantesco para a economia. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a economia gaúcha, o PIB gaúcho é dependente mais de 40% do setor primário. Então, o efeito disso é para 2, 3 anos de perdas, né, que se revertem no comércio, enfim, indústria, setor construção civil. Então, uma estiagem desse calibre afetou demais a economia do Sul. Para o produtor que foi atingido, nós temos três orientações. Uma em relação ao seguro, né? Agora os seguros já foram praticamente todos acionados e alguns ainda estão com dificuldade de buscar, né? De conseguir o pagamento da indenização. Então, a gente trabalha bastante nessa questão, já temos alguns trabalhos em relação a tentar ajudar essas negativas, né? As seguradoras buscam, na verdade, é o trabalho delas, mas elas são bem rigorosas na questão da indenização, né? Então, a gente busca alternativas em relação ao seguro. Mas o que tem que ser observado para um produtor quando é atingido? Ele tem que respeitar a apólice, fazer os laudos agronômicos de perda, né? Informar a seguradora que vendeu, em muitos casos são os bancos que vendem seguros, né? Então, fazer o acompanhamento com comprovações, guardar as notas fiscais de aquisição de insumos, seguir o calendário de semeadura, né? Respeitando o zoneamento, né? Respeitar cultivar, respeitar o projeto agronômico que é feito, né? No custeio, por exemplo. Então, tem que respeitar bastante as cláusulas e, sobretudo, informar sempre com laudos, respeitar a questão da colheita, né? Tu informa, tu tem um prazo ali para a seguradora fazer o laudo dela e autorizar a colheita, que muitas vezes não acontece. O pessoal enxerga a lavoura pronta, quer colher o que tem, né? Eu até entendo, é perfeitamente compreensível essa questão. O pessoal bota a máquina na lavoura e, sem autorização, a seguradora está no direito dela de recusar a indenização. Ela não oferiu o quanto que foi de perda, né? Então, eu tenho que respeitar bastante esse período, que é o período mais delicado. O pessoal vai para a lavoura mesmo para colher o que dá. Então, acontece bastante isso. E outro efeito da estiagem é justamente em relação às renegociações. O alongamento de dívida, as renegociações bancárias, porque venceram ali as parcelas, vencendo as parcelas e não teve colheita, né? Então, acaba sendo um prejuízo. Quando é um investimento, um investimento feito por crédito oficial, por exemplo, tem que respeitar as cláusulas do Manual de Crédito Rural, o MCR. Então, tem que respeitar ali fazer o laudo de perdas também, fazer toda a parte de comprovação. É muito importante que realmente se observe as cláusulas numa negociação feita por tradings, por exemplo. Sempre informar de maneira antecipada o vencimento para evitar toda a questão das multas, da questão pela inadimplência, né, para incorrer em inadimplência. Então, tem que tentar negociar de maneira antecipada antes do vencimento, buscar todo mundo, tentar sempre um acordo prévio, né, de boa vontade, né, demonstrar, sobretudo com laudos, quanto que foi a perda, qual foi o percentual de perda. É bem interessante que se faça isso. Em relação aos contratos futuros, que a gente tem, é um pouco mais intangível, assim, uma visualização de uma negociação, porque o pessoal, às vezes, quando faz uma operação com CPR, por exemplo, que é a obrigação em operações de CPR pura, com uma revenda de insumos que recebe o grão, ou com operações de barter, né? Então, tu tem o ciclo com a entrega do grão, né?
só que não tem grão. Então, acaba sendo uma cadeia que foi uma cadeia inteira que foi prejudicada por uma estiagem. As empresas, as cooperativas, as tradings já venderam para uma moedora da China, por exemplo. Então, essas empresas também têm que cumprir com a entrega de grãos, né? Então, é uma cadeia e faltando o produtor já acaba prejudicando todo o ciclo. Então, tem que buscar ou entregar no próximo ano, ou buscar. A gente já viu situações onde o cliente conseguiu soja emprestado para cumprir contrato. Enfim, são negociações que têm que ser feitas de maneira também antecipada. Todo mundo sabe que faltou soja aqui no Sul. As empresas também, muitas vezes, elas têm porta aberta para negociação, porque é difícil. A empresa também não quer perder o cliente, mas ela sabe que o cliente não está de má fé ou escondendo o grão. Não teve grão mesmo. Muito nítido isso. Então, também sempre buscar de forma antecipada, buscar uma composição boa, no sentido de preservar até o próprio negócio, né? Eduardo, eu fico imaginando, porque assim, você falou, né, o produtor rural guardar as notas dos insumos, guardar todas as documentações, essa questão de nota de produto que é comprado, às vezes pode acontecer um infortúnio, assim, né, da nota sumir, e aí o que acontece, né, com esse produtor rural que está faltando uma documentação? Você tem, assim, alguns exemplos do que já ocorreu, né, de orientação jurídica para trazer para esse produtor rural? Essas notas hoje elas são eletrônicas, né, Angela? Então, a maioria, o que tem às vezes é despesa com despesas extraordinárias. Assim, mas notas de insumos, elas são fáceis de emitir novamente. Então, às vezes é despesa a questão de faltar nota é difícil, assim, mas então essa é uma questão mais tranquila, assim, mais com despesas operacionais mesmo, que às vezes pode faltar a comprovação, assim. Mas essa questão de notas, só que às vezes não, enfim, acaba buscando outras formas de aquisição de insumos. Então, às vezes acaba faltando essa comprovação, que é importante. O pessoal às vezes está tentando fazer uma comprovação e não tem essa questão que fica bem. O que eu gostaria de trazer também é a questão da data que aconteceu bastante esse ano. Foi que o pessoal comprou o insumo ano passado, quando estava começando a subir, e tentou usar esse ano, só que as notas para crédito, um Proagro, por exemplo, o produto pode ter sido adquirido em 180 dias no máximo. Entendi. Então, a questão das datas, da nota, são muito importantes, de ter um documento bem nítido, assim, também. É importante, às vezes, o que aconteceu, um cliente, às vezes, pode tentar usar insumo de um ano para o outro, porque comprou bem ano passado, e esse ano não vai poder buscar um Proagro, porque a nota tem mais de 180 dias. Então, também é toda uma questão bem normatizada, assim, tem que ter bastante cuidado, assim, enfim. Então, quer dizer que, vamos supor, se o produtor rural ele encontrou um insumo com um preço atrativo e ele comprou uma quantidade a mais para guardar, e aí, se passou desses 180 dias, quando ele for usar para o próximo, ele não consegue, então, justificar. É isso mesmo. Então, quer dizer que economiza de um lado, mas aí depois do outro não consegue, né? Exatamente. No Proagro, nesse tipo de operação, não vai poder utilizar essa nota, não vai ser indenizado nessa nota aí. Então, não está fácil a vida do produtor rural, hein, Eduardo? O produtor ele tem que ser engenheiro, tem que ser eletricista, tem que ser matemático. Contador, eu acho que é uma profissão que demanda o maior conhecimento geral de todos, né? Tem que ser parte contábil, administrativa, ambiental, climática, tem que saber de tudo um pouquinho. Tem que saber de tudo um pouquinho. Bacana, muito legal, gente.
tem o Guimarães Rosa, que tem um poeta nordestino, né? Ele fala que nordestino é, antes de tudo, um forte, né? Eu parafraseei o Guimarães Rosa dizendo que o agricultor é, antes de tudo, um corajoso, né? Porque tem tanta coisa errada que pode acontecer, né, Angela? Então tem que ser, e tá sempre perseverando para a próxima safra, que nem esse ano muita gente investiu muito. Vinha de 2 anos bons, aquisição de áreas, insumos de qualidade, investimentos, e veio essa seca, sabe? Então, tá sempre acreditando na próxima safra. Então, a perseverança é inerente ao produtor rural, tem que trabalhar todo ano. Quem é do setor suíno, quem é do setor do bovino de leite, né? Tem que trabalhar todos os dias no mesmo horário, não tem final de semana, então tem que sempre acreditar. Aqui eu converso muito com produtores rurais, né? E eles contam que a cada safra, finalizou uma safra, dentro dessa safra aconteceu vários N fatores, né? Que eles tiveram que driblar ao longo, né, do desenvolvimento da cultura, até desde o plantio até a colheita. Então, cada safra é diferente da outra, né? E aí a questão também climática, ela interfere muito, né, nessa questão. Nós temos aí agora ainda o fenômeno Laninha, né, atuando, e o produtor rural já fica né, de orelha em pé, porque sabe que já vai preparar aí uma nova safra de novo, né, passando não só pela característica daquela estação, mas também pela influência deste fenômeno, né? E ele tem aí, o Laninha, ele tem umas características também que ele atua em determinadas regiões brasileiras. Então, realmente, saber um pouquinho de clima também para o produtor rural é essencial hoje para ajudá-lo nessa questão da gestão aí da propriedade, a gestão da safra, né, que ele está iniciando, é complicado. E é claro que essas questões também climáticas acabam chegando na mesa de vocês, né, advogados, que vão também ajudar o produtor rural nessa questão, como a questão da seca. Esse último ano aí você observou um aumento significativo de processos que tinham também aí a questão do clima, da estiagem, como um fator assim principal? A gente teve um aumento muito grande, Angela, sobretudo na questão de, não digo processo em si, mas negociações, sabe? Envolvendo seguradoras, indenização, pagamento de indenização, e também em relação às renegociações de questões bancárias, né? Então, a gente teve um aumento exponencial na busca, né, por ajuda nesse sentido, justamente para buscar uma adequação, o respeito ao MCR, por exemplo, ao que estipula o MCR, estratégia de negociação até com tradings, né, em relação à entrega de produtos. A gente teve a seca acabou trazendo bastante oportunidades, vamos dizer assim, para a gente. Mas a gente sabe que o produtor sendo nessa situação, é uma situação ruim, né? Não é uma aquisição, é uma renegociação onde não há muita oportunidade, muita chance de bons negócios, vamos dizer assim. É só mais para ajustar o que dá para ser ajustado, né? Então, assim, mas o que nos chamou bastante atenção foi justamente a questão dos seguros, né? A gente até entendo que as seguradoras estão com bastante dificuldade, porque a quebra no Sul foi muito grande, né? Então, a questão de prazos, os laudos, as seguradoras não cumpriam prazo para entrega de laudo de autorização de colheita, por exemplo, indenizações com justificativas das mais improváveis, para não dizer. A gente recebe aqui também na Climatempo, viu, Eduardo, pedidos de laudos meteorológicos
para serem colocados dentro de um processo jurídico, querendo saber como que estava o clima naquele período, né, em determinado período ali. Isso é tudo para ajudar, né, na parte comprobatória, né, que se fala? Isso, até nós trocamos uma ideia já, eu e você, com a tempo, né? Mas o que a gente usa como documento, um documento público, que são as decretações de emergência, né? Pelos municípios, aí homologações pelos estados, pelo governo federal. Isso é o documento mais robusto possível. Então, no Sul foi totalmente atingido por isso. Então, a gente vê que às vezes falta um pouco de tato assim nas seguradoras, justamente para que não foi uma região inteira, foi o Sul inteiro que foi atingido. Então isso aí acaba a gente acaba tendo que lutar por um negócio que é muito claro, assim, sabe, mas acaba prejudicando bastante, porque esse atraso na indenização acaba prejudicando o ciclo da próxima cultura para o produtor, que falta recurso, né? Então, a produtora acaba ficando 2 meses ali sem receber de atraso, né, com indenização. Então, isso acaba prejudicando bastante o produtor, e nós vamos atrás dessas indenizações também. A estiagem prolongada, ela gera muito prejuízo, né? E também sofrimento aí para a população ao redor, para o produtor rural. Então, por isso que é tão importante, né? Ter essas orientações jurídicas, né? Procurar um advogado para que possa também ajudar o produtor rural a interpretar aquele contrato do seguro rural, né? Isso é super importante, porque a gente observa que às vezes o produtor rural ele pega um contrato de seguro rural e às vezes não entende, né, tudo aquilo que está dizendo para ele. Então, por isso é importante essas orientações jurídicas. A gente visualiza, às vezes, são as apólices, né? As apólices são gigantescas. Sim. Às vezes são mais de 1, 2, 10 apólices, às vezes. E aí é difícil, uma compreensão difícil. Tanto que o produtor, às vezes, recebe o resumo, aí onde tem a tabela de plantio e tal. Só que às vezes isso aí o produtor tem muita coisa para fazer também, né? Então mas enfim, tem que respeitar as apólices e ter bastante cuidado, assim, no que tu faz. Muitas negociações são feitas no balcão do banco, então onde estão sendo negociadas as taxas de um custeio, por exemplo, contratações de energia e mais um seguro. Então o produtor sai de lá com muita informação, e às vezes pode ser que haja uma má interpretação de algum dado, alguma data, né? A data de plantio, por exemplo, tem que ser respeitado, né? Então é importante que o produtor tenha bastante cuidado. Se precisar de ajuda, também busca um advogado de confiança para ajudar a interpretar o que foi contratado, e as apólices, as datas e tudo mais. Bem, Eduardo, olha, muito obrigada aqui pelas orientações que você trouxe para a gente, para o produtor rural. Fico agradecida aí também pelos esclarecimentos com relação a essa lei, né, que foi sancionada, aí os cartórios agora vão poder propiciar para o produtor rural, né, esse serviço todo de forma online, eletronicamente, aí facilitando também o deslocamento do produtor rural para outros estados. Eu conto com você outras vezes aqui ao podcast Agrotalk, trazendo para a gente outras orientações jurídicas. Ângela, eu que agradeço a oportunidade. Pode sempre contar comigo, levando informação para o produtor rural, que é o que eu gosto de fazer, é o que a gente faz, puder ajudar o máximo de pessoas possíveis aí. E você, grato demais pela tua gentileza em me chamar, e pode sempre contar comigo. Para mim é uma satisfação enorme contar com o teu portal aí também, que tem uma grande credibilidade. Você é uma jornalista premiada e que tem uma grande credibilidade. Para mim é um motivo de satisfação e uma honra também dividir essa plataforma contigo. Eu que agradeço, e agradeço aqui a sua consultoria para nós e para os produtores rurais aqui com essas orientações, viu, Eduardo? Muito obrigada. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Um grande abraço. Um grande abraço. Tchau, tchau.